Ó, tá bom, gente. Eu sei que já passou 6 de janeiro, já era pra ter tirado a árvore, mas eu gosto da estrela vermelha. Vai ficar aí mais uns dias, aí depois eu tiro a árvore e fica só a bandeira do Brasil. Vamos falar agora de alguém que está numa péssima situação, que é o senhor Eduardo Bolsonaro e alguns amigos do Eduardo Bolsonaro. Tem um amigo em especial, se chama Mike Lindell. Quem é Mike Lindell, Thiago? Mike Lindell, não é Mike Lindo, não. Lindell, em inglês. Ele é CEO, ou seja, ele é presidente de uma companhia muito grande chamada MyPillow nos Estados Unidos. Ele é um dos maiores financiadores de fake news pró-Donald Trump nos Estados Unidos e foi um dos organizadores e, ao que tudo indica, financiadores da tentativa de golpe que ocorreu pouquinho mais de um ano atrás, em 6 de janeiro de 2020, lá nos Estados Unidos. Vocês devem lembrar que apoiadores do Donald Trump, eles invadiram o Capitólio. Capitólio é como se fosse a Câmara dos Deputados do Senado, ficam ali naquele prédio lá dos Estados Unidos. Eles invadiram esse prédio e tentaram dar um golpe de Estado. 5 pessoas morreram, tem mais de 300 pessoas que estão presas por isso e tem uma investigação na Procuradoria-Geral de lá. Lá se chama General Attorney, com um bonito sotaque aqui em inglês, que é o Procurador-Geral da República. Ele está investigando. Porém, dada a inação do Procurador-Geral da República de lá, foi criada também uma CPI. E CPIs nos Estados Unidos são diferentes de CPIs no Brasil. Aqui você estava acostumado na CPI da pandemia a ver quebra-pau, tudo mais, toda hora tinha depoimento, tudo público. Lá não. Lá as coisas são feitas nos bastidores na CPI. É raro ter um depoimento público, pelo menos essa parte não começou agora, essa parte é só depois das investigações, ou seja, primeiro eles investigam e pegam todas as provas, e aí diante de todas as provas eles chamam as pessoas para deporem, e muitos depoimentos não são nem públicos. Porém, a CPI começou a avançar nos organizadores do golpe. Eles vão chegar, o objetivo deles é chegar em Donald Trump. Mas sabem quem eles chegaram? Em Eduardo Bolsonaro. Já chegou no Dudu Bolsonaro. O filho do Bolsonaro já está com um problemão lá nos Estados Unidos. Eu vou explicar. Eles chegaram no Mike Lindell e do Mike Lindell chegaram no Eduardo Bolsonaro. Eu vou explicar qual é a conexão entre os dois, mas antes, olha, um segundinho. Se você quer a casa cair pro Bolsonaro lá nos Estados Unidos, lá não tem Cássio Nunes, não tem André Mendonça, não tem Augusto Aras para proteger, não. Lá o bicho pega. Se você quer ver o bicho pegar pros Bolsonaro lá, inscreva-se aqui no canal. Eu vou te mostrar quem é Mike Lindell aqui, para você saber. Eu tenho aqui uma foto dele com o Eduardo Bolsonaro. Essa foto foi tirada um dia antes da tentativa de golpe, ok? O golpe foi no dia 6 de janeiro, né? A tentativa de golpe. Essa foto é do dia 5 de janeiro. Eles se encontraram, Eduardo Bolsonaro e Mike Lindell, no dia 4, no dia 5 e no dia 3, no dia 4 e no dia 5 de janeiro. Só não se encontraram no dia 6. Vamos lembrar que o Eduardo Bolsonaro chegou a Washington no dia 4 e foi embora no dia 8, ou seja, ele chegou 2 dias antes do golpe e foi embora 2 dias depois daquela invasão do Capitólio. E ele se encontrou com o Mike Lindell, teve na noite do dia 5, ou seja, na noite anterior à invasão do Capitólio, teve uma reunião que foi chamada de Conselho de Guerra, reunião de guerra, que foi feita no Trump Hotel, lá em Washington. Estavam juntos Mike Lindell e Eduardo Bolsonaro. Tiago, como é que você sabe que eles estavam juntos? Eu vou te falar por que eles estavam juntos. O próprio Mike Lindell, num vídeo, esse vídeo foi gravado no dia 6 de janeiro, pouco antes da invasão ao Capitólio, dia 6 de janeiro de manhã. Olha o que fala o Mike Lindell, tem aqui as legendas. It's all going to work out the way God wants it to, but and God is not going to let our country leave our country behind, and the whole world is watching. I met with Brazil last night, the president of Brazil, his son, and they, hello, how you doing? But anyway. Ele começou a falar que se encontrou com o filho do presidente do Brasil na noite anterior à invasão do Capitólio. Alguém assinou para ele se perdeu ali no raciocínio, mas ele falou que se encontrou com o Eduardo Bolsonaro na noite antes. Por que é importante esse encontro? Porque os sigilos telefônicos de Mike Lindell foram quebrados. Ele e o advogado dele estão desesperados. Ele entrou com um processo contra a CPI, entrou com um processo contra a Verizon. Verizon é como aqui tem Claro, Vivo, TIM, Oi, tem outras operadoras, lá tem várias, AT&T, Verizon. Verizon é uma operadora telefônica que está informando para a CPI do Capitólio os sigilos telefônicos dele entre novembro de 2019 e
fevereiro de 2020, ou seja, justo 2 meses, 2, 3 meses antes da invasão do Capitólio e no mês seguinte à invasão do Capitólio. Ou seja, tem uma chance de 100%, eu vou te falar 100%, de que ele tenha feito ligações para o Eduardo Bolsonaro. Por quê? Porque eles se encontraram nos 3 dias antes. Mais do que isso, o Eduardo Bolsonaro não é apenas ligado ao Mike Lindell, ele também é ligado a um outro amigo em comum que os dois têm, que se chama Daniel Beck. Eu vou te mostrar quem é Daniel Beck. Ele estava lá naquele dia, no dia 5 de janeiro, um dia antes, ele também estava lá no dia 6. Daniel Beck é esse aqui, é o que está tirando a foto, não é o outro. Esse aqui com o boné. Daniel Beck, ele tem uma empresa no Brasil. Logo que o Jair Bolsonaro assumiu a presidência, o Daniel Beck, que é amigo de vários apoiadores e financiadores do Donald Trump, ele abriu uma empresa no Brasil chamada Combat Armor Defense. É uma empresa que pega um carro normal, você tem um carro normal e você quer que o seu carro se torne um carro blindado. E aí essa empresa não apenas blinda carros, mas também equipa carros de polícia e tudo mais. E a empresa dele foi aberta em 2019. O Jair Bolsonaro ia visitar a fábrica da empresa dele, só que deu um problema de agenda, ele não visitou. Isso em 2019. Ok. Aí, em 2020, a empresa dele, uma empresa recém-inaugurada no Brasil, com capital social pequeno, tudo mais, fechou um contrato de quase 10 milhões de reais com o governo Bolsonaro. Ó, que coisa! Um contrato para ceder carros para a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal que está sob controle do Eduardo Bolsonaro. Muita gente não sabe, mas o chefe da Polícia Rodoviária Federal é amigo do Eduardo Bolsonaro e foi escolhido a dedo pelo Eduardo Bolsonaro. E foi o Eduardo Bolsonaro quem gravou vídeos no ano passado, em 2021, exigindo, e gravou vídeos ao lado do chefe da Polícia Rodoviária Federal, dizendo que a fiscalização ao transporte de armas deveria ser diferente, feita de maneira diferente, ou seja, não deveria existir fiscalização. Pouco tempo depois, a Polícia Rodoviária Federal mudou as diretrizes para fiscalização e hoje, uma pessoa que está com uma arma para fazer caça, essa pessoa pode viajar com a arma no carro, pode ir do Rio Grande do Sul ao Amazonas, ao Acre, a Roraima, pode ir, e se a Polícia Rodoviária Federal parar essa pessoa, não podem apreender as armas, mesmo se a documentação estiver errada. Mesmo uma arma com documentação irregular não pode ser apreendida pela Polícia Rodoviária Federal a pedido de Eduardo Bolsonaro, só para você ver como ele tem influência lá. E aí, eles fecham um contrato com um amigo deles que estava no dia 5 no Conselho de Guerra, que foi onde eles organizaram. Esse Conselho de Guerra estavam os 2 filhos do Donald Trump, os 2 filhos, a filha não estava, ela fica sempre na Casa Branca, estava Eduardo Bolsonaro, estava Mike Lindell, estava Daniel Beck, estavam 2 senadores pró-Trump, tinham 2 ou 3 deputados ali, tinha o Rudy Giuliani, Giuliani é advogado do Trump e foi prefeito de Nova York, estavam vários apoiadores, estava lá o chefe de gabinete do Trump, todos eles reunidos no Trump Hotel. Há a suspeita de que de lá eles ligaram por videoconferência, ou seja, falaram por celular, por Skype, de alguma maneira, falaram com o Donald Trump que estava na Casa Branca. Eles já têm a certeza de que eles falaram com a filha do Trump. Vamos lembrar, eu falei aqui quando eu estava analisando aquele filme Não Olhe Pra Cima, tem um rapaz no filme que é o filho lá da presidente. Aí eu falei pra muita gente que não sabia, eu falei, olha, ele foi baseado nos 3 filhos do Trump. Ele tem um pouquinho de cada um dos 3 filhos do Trump, apesar dele parecer muito com o Carlos Bolsonaro, né? Bem babaca igual o Carlos, mas ele foi baseado nos filhos do Trump. E o fato dele ser chefe de gabinete da própria mãe, sendo filho dela, é porque os 2 filhos do Trump, a Ivanka e um dos outros filhos, eles trabalham como trabalhavam, né? O Trump não é mais presidente, trabalhavam como chefes de gabinete do Donald Trump quando ele foi presidente, mas eles eram chefes informais, eles não tinham o cargo formalmente, mas eles ficavam na Casa Branca o tempo todo, mesmo sendo adultos, não precisavam morar com o papai, podiam morar sozinhos, mas eles ficavam na Casa Branca o tempo todo porque eles trabalhavam lá com o Trump, só para você ter ideia. E aí, eles 2 estavam lá, a outra conversou com eles por videoconferência e o Eduardo Bolsonaro ajudou a organizar isso. Então, chegou em Eduardo Bolsonaro. Agora eu vou te falar o que vai acontecer. Como é que chegaram em Mike Lindell? Primeiro, eles quebraram sigilos de mais de 10 pessoas ligadas a grupos fascistas lá dos Estados Unidos, grupos que estavam promovendo aquela narrativa de que a eleição foi fraudada e estavam querendo golpe de Estado. Pelos sigilos quebrados, descobriram que muitos deles faziam ligações ao Mike Lindell. E aí descobriram, quebrando mais sigilos, que ele gastou 25 milhões de dólares só em 2020. 2020, o ano inteiro, mesmo depois da tentativa frustrada de golpe.
Ele gastou 25 milhões de dólares com anúncios de publicações que falavam sobre fraude eleitoral. Quer dizer, o cara tá gastando muita grana fazendo campanha, dizendo que a eleição foi fraudada, que o Trump é o verdadeiro vencedor. Ou seja, a partir disso, a CPI lá falou, peraí, não, vamos quebrar os sigilos desse cara. Quem é ligado a esse cara? Se esse cara tá gastando toda essa grana, esse cara não deu na telha dele, olha, vou eu organizar aqui tudo. Não, ele tem cúmplices. Quem são os cúmplices dele? E agora quebraram os sigilos dele. Ele está desesperado, muito desesperado. Por quê? Eu vou te falar. Tem ligações dele para Eduardo Bolsonaro. Para os Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro é peixe pequeno. E eles pegam lá peixe pequeno, eles pegam e abocanham. Denunciando o Bolsonaro lá no Acre. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu. E o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro. O Brasil inteiro pede fora Bolsonaro. E o Banco do Brasil vem aqui denunciar. Esse desgoverno tem que acabar. Se você também é contra Bolsonaro e esse desgoverno, se inscreva agora no canal Plantão Brasil no YouTube. Tá aqui um trecho. Os próximos vídeos eu vou mostrando mais. Já rodamos em todos os estados do Brasil, em mais de 220 cidades. Vamos continuar indo pra cima deles. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário eu deixo o Pix, eu deixo o PicPay, eu deixo também as minhas outras redes sociais. E vamos lá. Falou!